Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vocês estão no Todos em Um. Eu me chamo Rodrigo Corrêa e é um prazer ter vocês aqui. Bom, no giro de notícias de hoje nós vamos começar com uma matéria do grupo Bandeirantes de Comunicação, do Jornal da Band. Quem fez a matéria é o Sandro Barbosa e dá uma olhada nisso aqui, ó. PCC investe na formação de candidatos de concurso para juízes e promotores. Olha o objetivo. O objetivo é levar braço da facção criminosa para a polícia e Ministério Público e Judiciário. Vocês acham que isso começou agora? É óbvio que não. Pode ter certeza que já está cheio de gente bem formada aí, já atuando. E é fácil você entender isso. É só vocês olharem as decisões. Tem muito juiz, muito promotor soltando bandido aí. Pode ter certeza disso. Os promotores estão soltando bandido, é só olhar com atenção e você vai entender que tem o bracinho lá ou tem um pagamento por fora para que isso seja feito. Vamos para a nossa próxima notícia. Bomba! Secretário de Saúde de cidade do Rio admite que foi ele que manipulou os dados de Bolsonaro no cartão de vacina e não o Coronel Cid. Lembrando que essa é uma das acusações que o Coronel Cid teria que responder. Ou seja, já caiu por terra essa daí, literalmente por terra. A gente está no Terra Brasil e caiu por terra essa, essa acusação. Mas vamos ver um pouquinho mais de detalhes do caso, né? Vamos lá. Vou baixar aqui. Secretário do governo de Duque de Caxias, João Carlos de Souza Brecha, admitiu ter usado a senha de uma enfermeira para excluir do sistema do Ministério da Saúde dados falsos de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de sua filha. A informação consta no pedido de revogação de sua prisão preventiva feita pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a Polícia Federal, Brecha foi o responsável por inserir o registro falso sobre imunização contra a Covid-19. Vamos ver um pouquinho mais para baixo aqui. No pedido, o secretário argumenta que Caxias registrava a menor cobertura vacinal durante a pandemia e passou a receber inclusive questionamentos da Defensoria Pública. Brecha afirma que, diante da necessidade de que os dados fossem inseridos o quanto antes no sistema, foi realizado um mutirão em que houve um compartilhamento de logins e senhas de acesso. Dessa maneira, o secretário alega que, embora as inserções indevidas tenham sido registradas em seu nome, isso não significa que foi ele que fez efetivamente, ele que inseriu as informações no sistema. Uma desculpa muito boa, né? Cá entre nós, é uma desculpa muito boa. Foi feito um mutirão, não sabe, pode ter inserido qualquer coisa, é uma forma de você amenizar a gravidade do que foi feito. O secretário municipal assume, no entanto, ter atuado na exclusão dos dados de vacinação do ex-presidente e de sua filha, ocorridos no dia 27 de dezembro do ano passado. No pedido que foi feito pelo STF, Brecha afirma que a medida foi tomada por ele após uma análise interna e os dados do sistema constar que ambos figuravam na lista, sendo fato público e notório que não se vacinavam naquele município. Ou seja, o Bolsonaro sempre falou que não se vacinou. E aí está a prova de que o Bolsonaro estava falando a verdade. Bom, agora eu vou colocar um trecho para vocês. Vamos para outro assunto. Vou colocar um trecho para vocês do seguinte: olha a defesa do Bolsonaro sobre a inegibilidade. Eu tô para te dizer assim que os argumentos são perfeitos. Vou colocar o vídeo para vocês. Vocês dão uma olhadinha aí. Não pode ser assim. Está em julgamento a reunião com os embaixadores, havida muito antes do início do período eleitoral e das eleições, em julho de 2022, em que o presidente, sim, talvez num tom inadequado, ácido, excessivamente contundente, fez colocações sobre o sistema eleitoral brasileiro, sobre aprimoramentos necessários, sobre o sistema de colheita de votos. A impropriedade da via eleita, excelências, é patente. Patente. São tipos que, no escrutínio severo, isso seria legítimo, teriam o condão de gerar multas, ou por descumprimento do artigo 36,
ou por descumprimento do artigo 73, ambos da Lei das Eleições. Multas, aliás, nos moldes de tantas que foram aplicadas pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral em casos rigorosamente semelhantes. Não é preciso ter uma memória prodigiosa para relembrar que multas foram aplicadas pelo TSE ao próprio investigado, ao senador Flávio Bolsonaro, ao deputado Nicolas Ferreira, à deputada Carla Zambelli, dentre outros. Multas por falas de conteúdo desinformacional. Pelos mesmos fatos em julgamento, ministro Alexandre, o presidente Bolsonaro já foi multado. Representações, não AGES, representações do PT, do PCdoB, do Ministério Público Eleitoral e do próprio PDT, sobre os eventos, sobre a reunião com os embaixadores. Em julgamento conjunto, o tribunal, inclusive, aplicou a multa de R$20 mil a Jair Messias Bolsonaro. Mas há mais. Perceba-se que o PT, que se preocupou em impugnar com muito método, com muita verticalidade, diga-se de passagem, em elogiar a passagem, cada centímetro da caminhada eleitoral da campanha bolsonarista, não ajuizou a AGE nesse caso. Nem o diligente Ministério Público Eleitoral, nem os demais candidatos, nem os demais partidos, porque não quiseram, porque claudicaram, não. Coube ao PDT, antes de deflagrar do período eleitoral e muito antes das eleições, manejar uma ação de investigação judicial eleitoral por fatos amoldáveis aos tipos da representação do 36 ou do 73 da Lei das Eleições. Uma ação que, nos termos da lei, se presta para apurar não o uso, mas o abuso do poder político, o abuso do poder econômico e o abuso dos meios de comunicação, inclusive na internet, por construção judicial recente do TSE, e que exige gravidade para sua condenação. Todos nós aprendemos que, em direito, o nome que se dá às coisas é totalmente irrelevante. A natureza jurídica das coisas não advém do nome. Uma reunião com embaixadores é uma reunião com embaixadores. A vida em prédio público? A vida em prédio público. Em que mês? Em julho do ano eleitoral, eleições em outubro. Isso não traduz uma base fática suscetível de apuração em ação de investigação judicial eleitoral. Se o presidente queimou a largada em matéria de propaganda, que se lhe aplique a multa do 36. Se o presidente fez uso indevido de um prédio público, que se lhe aplique a multa do artigo 73 da Lei das Eleições. Perfeita, né, a defesa. Agora dá uma olhada. Ele termina dizendo que se aplica a multa. Não é óbvio. Não é caso de deixar inelegível. O assunto era pertinente, o assunto fazia parte da história ali. Era simplesmente um pedido, um cuidado para que se tomasse atitudes para que melhorasse o sistema de votação do país, que eu acho que até hoje tem que ser feito, você tem que melhorar, porque todos os países já usam sistema de votação de terceira geração, quarta geração, e só a gente ainda está na primeira. Então era pertinente. E aí ele fala que se aplique as multas. Isso seria o mais correto. Inclusive fala que o Bolsonaro já recebeu multas, né? Algumas multas. Mas dá dó. Chega a dar dó do Bolsonaro. Porque são tantas multas que ele vem recebendo, que olha só o que ele está fazendo. Vamos para a nossa próxima notícia aqui. Bolsonaro recebe Pix de apoiadores para pagar multa após post de deputado. Ou seja, o Bolsonaro está pedindo Pix para conseguir pagar as multas que ele anda recebendo. Bruno Engler é deputado estadual do PL de Minas Gerais e divulgou os dados do Pix de Bolsonaro hoje. São tantas multas que, pelo amor de Deus, o ex-presidente Bolsonaro está recebendo doação de apoiadores via Pix para pagar valores estipulados em uma série de multas contra ele. O que aconteceu? O deputado estadual Bruno Engler, do PL de Minas Gerais, divulgou na noite de hoje o CPF de Bolsonaro nas suas redes sociais para que fossem feitas transferências para a conta do ex-presidente
no Banco do Brasil. Pois é, gente, são tantas multas que ele está recebendo, que eu tenho dó. É difícil ser presidente desse país, porque quando sai, é tanta gente querendo acabar com sua vida que, sei lá, viu? Parece que o sistema é feito para você tentar fugir, não passar pela cabeça em tentar ser presidente. Mas o homem tem casca grossa. E a casca grossa dele é tão grossa que ele fala claramente que existe a chance dele ser presidente novamente. Eu vou pôr um vídeo aqui para vocês, dá uma olhadinha. Vou encher a tela. Escuta isso. 2026, se estiver vivo até lá, e também elegível, se essa for a vontade do povo, a gente vai, disputa novamente a presidência. E só como curiosidade, o presidente do TSE em 2026 será Cássio Nunes, que eu indiquei. O vice-presidente do TSE em 26 será o terrivelmente evangélico André Mendonça, que eu indiquei. As coisas mudam. Será que a preocupação com essa mudança antecipa essa vontade de... Olha, ele se reuniu com embaixadores. Vocês entenderam? Bolsonaro, em 2026, pode voltar a concorrer. E com esse ativo a mais, que quem vai presidir são os dois, o presidente e o vice são os dois indicados dele para o STF. Ou seja, chance praticamente zero de que faça alguma falcatrua. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que ele vai ficar elegível? Eu não acredito. Bem, o que eu tinha para dizer para vocês hoje era isso. Se você gostou, por favor, curta, compartilhe, se inscreva no canal, isso é importante, o canal é novo, então se inscreve aí para dar uma forcinha pra gente. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Ok? Tchau, tchau!